planejamento urbano, e ela levou 11 anos de tramitação no Congresso. Então foi um debate amplo por todo o país. E foi bom porque ela acabou sendo um instrumento muito interessante da gestão urbana. Mas os municípios ainda não sabiam como aplicar essa lei. Então o Ministério das Cidades criou a Conferência das Cidades, Conferência Municipal, Estadual e Nacional das Cidades. Acabou criando o Conselho Nacional das Cidades para justamente dar as normas, as diretrizes da aplicação desse Estatuto da Cidade. Então, nesse meio tempo, alguns municípios foram seguindo essa legislação e essas normas. Nós, quando entramos no ano passado, em 2005, nós já recebemos assim uma sequência de normas, de diretrizes que já vinha desde a primeira Conferência Nacional das Cidades, realizada em 2003. Então, de certa forma, a gente tinha um direcionamento a seguir, e foi isso que nós começamos a fazer. Em Barretos, o nosso núcleo gestor do plano diretor foi criado no ano passado, em junho do ano passado, no lançamento da Conferência Municipal da Cidade, com a presença de representantes de vários segmentos da comunidade, mais de 130 pessoas presentes no evento que nós fizemos lá no Barretos Country Hotel, e com a presença inclusive da arquiteta e urbanista Raquel Rolnick, que é a secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades. E de lá para cá nós iniciamos o trabalho. Qual foi esse trabalho? Fazer um levantamento, um diagnóstico da cidade, para a gente conhecer o que é a realidade de Barretos em todos os seus aspectos. Os aspectos ligados exatamente naquilo que está na lei, que o Estatuto da Cidade exige. Então nós dividimos o nosso núcleo gestor, que é o que coordena os trabalhos, em 4 núcleos temáticos: o núcleo de habitação, o núcleo de transporte e mobilidade urbana, núcleo de meio ambiente e saneamento básico, e de programas urbanos, que engloba diretrizes viárias, educação, saúde, segurança, esporte, lazer, enfim. São 4 núcleos que atendem exatamente aquelas 4 funções da cidade, né, Eliane? Que é morar, circular, trabalhar, né, e o lazer. Então são as 4 funções de uma cidade. E é isso que nós estamos discutindo no plano diretor. O plano diretor dá as diretrizes do crescimento da cidade para os próximos 10 anos. Em alguns aspectos até para 20, 30, 40 anos. Nós fizemos um primeiro levantamento da situação da cidade, internamente, através de questionários, através de pesquisas, através de levantamento junto a órgãos municipais, secretarias, órgãos estaduais localizados aqui na cidade, órgãos federais, sites, internet, todas as informações a respeito do município e da região de Barretos. Então você tem um quadro da situação. Também fizemos um quadro comparativo, como é que era a cidade na década de 60, nós temos lá um estudo do plano diretor de 1962, e com o plano atual, que em vigor atualmente, que é a Lei Complementar número 3, de dezembro de 1994, e que trata exatamente do uso e ocupação do solo. Essa lei ela completou 10 anos em 2004. E o Estatuto da Cidade diz também que os municípios, além de serem obrigados a fazer o plano diretor, esse plano diretor deve ser refeito, ele deve ser revisto, a cada 10 anos, revisado a cada 10 anos. A administração passada mandou para a Câmara uma revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, como se fosse a revisão do plano diretor, mas é que antigamente,
tinha o Estatuto da Cidade, e aquela lei de zoneamento era conhecida, era chamada de plano diretor. Nós retiramos da Câmara o projeto, porque ele não estava de acordo com as exigências do Estatuto da Cidade, e começamos a fazer dentro das normas colocadas pelo Estatuto da Cidade. E quais são essas normas? A diferença desse plano é que ele deve ser um plano diretor participativo. É uma exigência legal, está na lei, a Lei 10.257. Sem a participação da comunidade, da sociedade, dos vários segmentos representantes da sociedade, esse plano ele perde o seu valor. Não pode ser apenas como era comumente, como acontecia comumente nos planos anteriores, um plano feito por técnicos apenas, mas com a exigência da participação da comunidade. Bom, e como é que se faz isso? Esse é o grande desafio, né? Vejam os senhores, nós temos aqui 120 cadeiras, 60 de um lado, 60 do outro. E agora a população chegar. Escolhemos um local como a União, que vai dar mais de 120 pessoas, a gente teria um espaço para mais de 120 pessoas. Como é que se convoca a população para essa participação? Esse, aliás, foi um dos temas da Conferência Nacional das Cidades, realizada este ano agora de 2005. A Conferência Nacional é realizada a cada 2 anos. E foi em 2003 a primeira, e agora a segunda foi em 2005. O primeiro tema, como fazer com que a população participe, tenha uma participação realmente. Então essa é uma preocupação, não é só de Barretos, é uma preocupação de todo o país. Algumas cidades, para que houvesse essa discussão do plano diretor, promoveram shows artísticos, churrasco e tudo mais. Nós preferimos não fazer isso, porque a gente entende que isso é um exercício de cidadania, apesar de que a gente marcou num horário que muitas pessoas saem do serviço e vêm direto para cá, mas está ali um lanche lá preparado pelas meninas lá do CEMUP, né? Escola municipal, para que as pessoas pudessem aproveitar bem o debate. Mas esse é um exercício de cidadania. Então nós fizemos um trabalho assim de formiguinha. Não sei se daí, por exemplo, no slide 16, 17, aquela de quantas apresentações nós já fizemos. Você não tem a mesma coisa, né? Nós já fizemos mais de 100 reuniões, palestras, debates, por segmentos. Eu já fiz várias palestras em associações de moradores de bairros, com praticamente todos. Eu estou vendo aqui o Elipim teve uma delas lá no Cristiano, ele teve presente. Nós estivemos em praticamente quase todos os bairros. Tivemos contato com associações de moradores, reuniões de grupos de trabalho 48, já passou até isso aí, quando eu fiz já passou, reuniões temáticas, 10 reuniões de palestras por segmentos, apresentação e discussão de propostas. Agora nós estamos naquela fase, audiências públicas regionais, são 5. Então é essa participação que a gente está conseguindo assim, aos poucos, né? Um trabalho de formiguinha, levando a mensagem do plano diretor. E com isso captando também a opinião da população. Primeiro, explicando o que é o plano diretor. E em segundo lugar, captando as opiniões das pessoas. Então hoje, voltando aqui nessa aí mesmo, naquele que estava lá. Essa aqui, nós estamos aqui nessa fase aqui. Audiências públicas regionais. O Estatuto da Cidade, ele coloca regras, né, de como se deve dar essa participação. Então ele exige que se faça pelo menos 2 audiências públicas. Mas também faz algumas exigências com relação a isso.
que ela deve ser feita por setores. Então nós dividimos Barretos em 5 setores: centro, norte, sul, leste e oeste. Já fizemos a primeira audiência pública lá na região leste, no Cavalcante para esses delegados que são eleitos aqui nessa assembleia, nessa audiência, eles vão ter o poder legítimo de participarem da conferência municipal, das audiências temáticas. Você vai estar representando o segmento do comércio ou da indústria, ou você vai estar representando uma empresa de transporte ou um loteador, porque participativo é isso, a participação de todos e a visão de cada um para que a gente possa realmente, cadê o banner? Fazer a cidade de todos. Cidade com qualidade de vida é isso, a cidade que sirva para todas as pessoas. Enfim, não sei se eu esqueci de alguma coisa. Eu vou agora, depois dessa introdução, passar a palavra ao arquiteto Luiz Carlos, que é um dos nossos coordenadores do plano diretor, que vai mostrar algumas coisas referentes aos problemas levantados aqui na região norte, dessa região nossa aqui. E também algumas propostas que já estão sendo colocadas. São propostas, ideias que nós estamos colocando no plano diretor, mas que ainda vão ser votadas e que podem também ser colocadas aqui. O que é colocado nesse questionário é planilhado, depois é feito em percentual, nós vamos estar discutindo em cima. Então o arquiteto Luiz Carlos vai fazer essa apresentação e depois nós podemos partir para o debate. Nós temos feito assim até as 8 horas no máximo, a gente começa o debate para poder dar a oportunidade que todos falem. Ok? Muito obrigado, Luiz Carlos. Boa noite a todos. Eu vou passar assim, bem rapidamente, que o Brito falou, as propostas que nós já estamos desenvolvendo. Eu digo rapidamente porque se a gente se sentar para discutir cada uma delas, tem assunto assim para falar bastante. Bom, esse primeiro quadro aqui mostra a parte, a divisão da região norte. A região norte aqui de Barretos é aquela que, na minha opinião, tem a ocupação mais irregular de toda a cidade de Barretos. Ela tem 3 loteamentos bem adensados, que é o Jockey Club, Los Angeles, o Jockey e o Derby. Pega aqui um pedacinho do Marília, o comecinho do bairro Primavera e terreno desocupado. Temos aqui o Caiçara, o São Francisco, o Monte Alegre, e temos também um outro loteamento aqui que é o Santa Cecília, que também é um loteamento bem adensado. Então, a grande característica hoje da região norte é essa desigualdade de ocupação. Conforme o Brito falou, nós temos muitos vazios urbanos aqui na região norte. Temos áreas ainda não ocupadas, toda essa parte aqui de cima do São Domingos, mas temos essa área aqui de baixo. O proprietário já entrou com pedido de diretrizes para lotear essa parte aqui. A prefeitura já está providenciando essas diretrizes para ele poder entrar com esse projeto de loteamento. Temos aqui embaixo um loteamento Jardim de Alá, nosso vizinho aqui, e temos alguns representantes que sabem o problema, que é um vazio urbano, uma área que já era para estar ocupada, que já era para estar sendo plenamente utilizada e está no meio do caminho. Temos o Jockey Club, um clube aqui em cima, que também caracteriza um grande vazio urbano, porque hoje ele não tem uso. E é uma área que está lá toda cercada de urbanização, de casas, de comércio, que tem que ser pensado também o que fazer com isso. A cidade não pode se dar ao luxo de ter esses vazios urbanos. Na verdade, não é nem um luxo, é uma deterioração do espaço. Porque quem mora perto de um vazio desses se sente assim, praticamente à margem da urbanização, da civilização. Exatamente.
Então, eu vou passar agora algumas propostas que nós já estamos desenvolvendo para a região norte. Esse aqui é o bairro Caiçara, do outro lado da rodovia. Ele foi feito na época como um loteamento de chácaras, né? Ele ainda era zona rural e foi feito um parcelamento de chácaras. E um parcelamento de chácaras não exige ruas. Então, o bairro Caiçara não tem ruas. Ele tem algumas poucas vias de circulação de 5, 6 metros de largura, que hoje não dá para passar água, não dá para passar esgoto, não dá para passar asfalto, e tem gente morando ali. Hoje é um loteamento dentro do perímetro urbano, tudo bem, ele é cercado por 2 rodovias, mas ele já está incluído na malha urbana. Então nós pretendemos classificar o Caiçara como uma ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. O que significa isso? O Estatuto da Cidade criou uma série de instrumentos, de normas, de medidas para a Prefeitura poder arrecadar dinheiro, arrecadar valores e aplicar diretamente nessas ZEIS, sem ter que ficar pedindo convênio, pedindo empréstimo, né? E é um modo daquelas pessoas que não cumprem a lei, daquelas pessoas que querem ir além do que a lei diz, de compensarem a cidade por aquilo que eles estão fazendo a mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. A lei de uso de solo determina que a pessoa pode ocupar 70% do terreno. Aí vem o interessado, não, mas eu quero ocupar 90%. Vai poder? Vai poder, mas ele vai pagar por esses 20% a mais. Por que 20% a mais? Por que isso? Porque os vizinhos dele podem se sentir prejudicados. De repente todo mundo respeitou 70% e aquele respeitou 90%. Ele vai pagar essa diferença e esse valor vai ser aplicado diretamente nessas ZEIS. Então, o que nós pretendemos? Um projeto completo de reurbanização do Caiçara, com alargamentos de rua, com implantação de infraestrutura correta, porque lá não tem água, lá não tem esgoto, iluminação pública, de modo a que ele possa ser adequadamente utilizado pela população. Faz favor, Thiago. O bairro Monte Alegre é um outro exemplo idêntico ao Caiçara. Não sei se todos sabem onde é o Monte Alegre, ali onde fica o Hospital Vale do Rio Grande. A situação é exatamente a mesma. O Monte Alegre, inclusive, está mais cercado ainda de urbanização, porque ele tem o Derby Clube aqui do lado, né? E foi para o mesmo caminho. Ele tem apenas essas circulações norte e sul aqui. O próprio site já nos falou que eles não têm condições de entrar com o equipamento deles para poder passar água e esgoto aí. Né? Já identificamos parcelamentos totalmente clandestinos dentro do bairro Monte Alegre, né? Foi um loteamento pensado para terrenos maiores, para chácaras, e já estão tentando picotar, dividir ele em pedacinhos. Isso é possível? Mas desde que seja feito controladamente, porque senão nós podemos chegar numa situação um dia de uma favelização completa do espaço. Então, o Monte Alegre também deve ser classificado como uma ZEIS, para nós podermos utilizar todos esses instrumentos que o Estatuto da Cidade disponibilizou para nós. O Jardim de Alá, eu fiz questão de colocar aqui, o Jardim de Alá não se caracteriza como uma ZEIS. Por quê? Porque ele é um loteamento aprovado dentro dos padrões exigidos pela lei. Só que ele não foi implantado. Eu estava até comentando com o pessoal, o Jardim de Alá é como se você fosse na loja comprar uma roupa pronta e na hora que você recebesse a calça estava faltando a barra, não tem botão, não tem zíper. Então o Jardim de Alá ele precisa ser finalizado. O que foi aprovado em 1968, que é a data de aprovação do Jardim de Alá, tem que ser feito. Então, o seu Rubens Baroni já esteve na prefeitura, as nossas conversações, o projeto, ele está bem encaminhado, só que nós dependemos do proprietário. A prefeitura também não tem esse poder simplesmente de entrar no que é dos outros e intervir.
Nós temos que controlar o que está acontecendo. Eu estava explicando lá para o pessoal. O Estatuto da Cidade também nos fornece novos instrumentos para, vamos dizer, forçar o proprietário a regularizar essa situação. Nós vamos pôr em prática, porque o Jardim de Alá ele tem uma característica diferente de um loteamento popular. O pessoal que conhece sabe que ele foi pensado para ser diferente. O projeto original tinha, por exemplo, ruas mais largas, com calçadas de 6 metros de largura, com faixas verdes. Só que não virou isso. E, infelizmente, ele não virou quase nada. Virou aquela bagunça de pessoas não terem calçada, não terem rua, não ter como sair de casa corretamente. Então, nós também vamos encarar essa questão de frente, no sentido de regularizar o Jardim de Alá. Agora, passando para a parte do sistema viário, nós já temos feito o projeto da duplicação da Avenida Roberto Rios. É aquela avenida que começa em Las Vegas e vai em frente. Originalmente ela foi pensada para ser uma pista dupla, então existe a previsão dessa área, porque ela é um dos eixos de circulação norte e sul da cidade. Isso até a Chateaubriand, e existem até diretrizes também de ser um segundo acesso ao Parque do Peão. Nós temos já as comitivas que chegam, vamos dizer, pela frente, e a Roberto Rios, para um futuro, no dia que o afluxo de pessoas for muito grande, ele pode vir a ser o segundo acesso. Então, esse projeto já está em andamento, sendo desenvolvido. Temos também a Derby Clube, ou Avenida Contorno, ou Antônio Frederico Zanan, que nem as pessoas conhecem, que é a antiga linha do trem. Já está sendo feito também um estudo para pavimentação daquele outro lado. Todo o projeto de drenagem da cidade, o projeto de drenagem foi pensado para a cidade como um todo, e a Derby Clube vai ter uma participação muito importante com uma captação ao longo dela, que vai desviar essa água para o outro lado, evitando que ela desça aqui para o centro da cidade e comece a prejudicar desde aqui da União até o córrego lá embaixo. O loteamento São Francisco, ele também foi feito na época como um loteamento de chácaras, mas por sorte na época lembraram de deixar ruas no loteamento. Então ele não está na mesma situação crítica do Caiçara e do Monte Alegre. Hoje ele começou a sofrer uma subdivisão, então vários proprietários têm desdobrado esses lotes de 100%, transformando em terrenos de 500 metros quadrados. E nós já estamos também nos preocupando com essa população. A Prefeitura está com um projeto nessa área aqui para construção de casas de população, casas CDHU para população de baixa renda, de 1 a 3 salários. O nosso projeto hoje está em torno de 85, 90 residências, já estamos com a papelada toda no CDHU. E essa área aqui também é nossa, que está em estudo. O que a gente vai colocar lá? Um equipamento de educação, um equipamento de saúde, um equipamento de esporte. Mas para quê? Para já puxar a ocupação correta e adequada do São Francisco. E se a gente não cuidar disso agora, o que vai acontecer? Favelização e degradação do espaço. Essa daqui é a área que o pessoal conhece como a área do Franklin, que fica lá na subida da 28, que acho que tem uma placa do Grupo Savenhago, que eu falei para vocês que está fazendo um estudo para o loteamento. A Secretaria da Educação já pediu para nós reservarmos no plano diretor uma área grande, ainda está em estudo onde é que ela vai ser, e pretende-se construir lá um centro de excelência de ensino. Uma daquelas novas escolas de ensino integral que deve agrupar todas as atividades para os estudantes. Esse é um projeto muito grande que também vai atrair muitas pessoas, alunos, e vai acelerar a ocupação dessa área aqui. Esse daqui é um projeto de ampliação da UBS do Marília, que nós vamos transformar num mini postão, do
doutor Emanuel pediu para nós desenvolvermos projetos de 3 mini postões aqui em Barretos, e a UBS do Marília vai ser um deles. Né? Tem também, junto na mesma quadra, tem a escola do Rotary Club, já tem o CENEP, então a parte da educação já está ampliando e adequando a UBS Marília para oferecer um atendimento maior para a população. Essa é a ampliação da escola, da Escola Municipal Rotary Club, que fica junto à UBS do Marília. Né, as novas salas de aula, as novas instalações, para poder transformar a escola numa dessas escolas de período integral também. Eu coloquei esse slide para a gente tratar sobre aquelas áreas que não são da prefeitura, mas que nós temos que pensar o que fazer com elas. Na região centro e na região oeste, nós tratamos bastante da questão do recinto, que não é do município, mas nós temos que pensar no que fazer com ele. E aqui na região norte nós temos o Jockey Club, que é uma área particular, uma área imensa, de grande, ela tem o mesmo tamanho físico quase do bairro Jockey Club, e que é um vazio urbano. É uma área desocupada que fica aí e tem que ser pensado alguma coisa. Pode ser uma proposta em conjunto com os atuais proprietários, pode ser uma operação consorciada com empresas particulares, mas alguma utilização tem que ser dada, para não acontecer o quê? Não ficar esse buraco no meio da cidade. Eu não tenho assim, nenhum projeto para a gente falar, porque nós já estamos pensando para fazer com o Jockey, porque está muito no começo. Mas propostas, sugestões, quem conhece aqui o entorno sabe melhor que nós o que acontece aqui na região, para a gente poder começar a pensar isso daí. Cadê o Patrício? Agora o Patrício vai ficar quietinho. Nós estamos estudando a possibilidade de mudar o estádio municipal, o campo do Barretos, tirar ele de lá onde ele está hoje, porque ele está totalmente rodeado de residências, comércio, ruas. Ele hoje, vamos dizer, ele está mal colocado onde ele está hoje. Antigamente era diferente, hoje ele acabou virando um problema, vamos dizer assim. Mas tudo bem, vamos discutir. Mas nesse sentido nós já estamos pensando numa possível área para colocar esse estádio municipal. Aqui é o cruzamento da rodovia Faria Lima com a Avenida Rio Dalva. Lá do outro lado da rodovia tem uma área bem grande aqui, uma área boa, que pode receber o estádio municipal, como pode receber qualquer outro tipo de equipamento. Isso, nós estamos classificando isso como uma área de preempção. O que é isso? A preempção é um instrumento do Estatuto da Cidade que obriga que o proprietário ofereça primeiro para a prefeitura antes de vender esse imóvel. Então surgiu um comprador, o comprador oferece X, primeiro ele vai à prefeitura e fala, tem um comprador. Não é uma desapropriação, é um processo que usa valores de mercado, mas ele obriga o proprietário a nos informar primeiro, porque de repente nós já temos um estudo adiantado e tal, e aí pode atravancar, atrapalhar. E todos esses estudos, como eles estão no plano diretor, foi uma coisa que foi decidida pelo município, então não pode simplesmente abandonar aquilo e virar outra coisa. Bom, eu coloquei esse slide aqui, apesar de não ser uma questão da região norte, da região central, mas esse hoje é o que nós estamos identificando como, vamos dizer, a maior doença do município. É o ponto onde o município está mais doente hoje. É o córrego do Aleixo, entre a 30 e a Avenida 4. O que aconteceu? O córrego do Aleixo, essa canalização foi feita há muitos e muitos anos. Na época ela comportava toda a água de chuva que descia de cá, que descia de lá. E hoje todo mundo sabe que não é mais o suficiente. Aconteceu toda uma degradação da margem desse córrego, poluição, lixo. Quando chove, as ruas ficam todas alagadas. E é um problema que nós temos que enfrentar. Não só porque ele afeta a cidade como um todo, mas porque ele afeta pontualmente as pessoas que estão aqui nesse entorno. Então, o projeto da Avenida Fundo de Vale, eu tenho chamado ele de 3 em 1, porque ele vai resolver 3 problemas grandes da cidade. Primeiro, a questão da drenagem.
Como eu disse, o projeto de drenagem é todo global, ele tem o início aqui na Avenida Derby Clube, ele vai ter captações em outros pontos da cidade para evitar que toda essa água chegue lá no Aleixo. Então, o problema da drenagem, o problema da recuperação do córrego. Nós temos que tratar direito a água que passa aqui pela cidade, porque no futuro pode-se precisar de uma captação aqui na frente, para um novo bairro, para um novo loteamento, e se esse córrego estiver muito, não vai ter água para aquele pessoal. E também a questão do sistema viário. Nós não temos hoje uma ligação leste-oeste da cidade, uma via hierarquizada. Nós temos apenas as avenidas que cruzam, mas que não estabelecem por si só um fluxo maior. A Fundo de Vale também vem solucionar esse problema. Aqui na parte de cima, percorrendo a região oeste, a antiga linha da FEPASA, e nós estamos estudando um meio de articular essa avenida que viria pelos trilhos do trem e teria continuidade aqui na Fundo de Vale. Aqui para frente, na região sul, onde tem outra ramificação também da linha do trem, nós estamos pensando em articular aqui para quê? Para criar toda uma circulação mais ágil, mais rápida no município. E eu deixei por último esse slide, que é uma pergunta que está aí no questionário de vocês, que é a antiga linha férrea. Essa área hoje ainda não é nossa, nós estamos cuidando de finalizar a obra do ramal novo, regularizar aquelas desapropriações, indenizações, para podermos receber essa antiga linha férrea em permuta. Ela corta a região norte aqui praticamente no meio, e é uma área hoje que pode ser que a gente quiser. A gente pode transformá-la em áreas verdes, fazer praça, podemos transformá-la em equipamentos, fazer escolas, fazer creches, podemos transformá-la numa avenida, podemos transformar em lotes particulares e repassar para a população. O que a gente vai fazer com isso daí? Então tem uma pergunta no questionário que vocês estão recebendo para a gente ver qual a opinião de vocês aqui da região norte. O que vocês acham que é o ideal para fazer com essa área? Bom, gente, foi assim, muito rápido, porque vocês viram, o assunto é muito extenso, tem muita coisa. Esses projetos estão todos lá na prefeitura, à disposição de quem quiser ver, de quem quiser discutir, de quem quiser opinar. E o importante é eles estarem no plano diretor, porque isso vai garantir a continuidade desses projetos. Vocês viram que alguns deles não são projetos para 2, 3 anos, são projetos para 10 anos, para 15 anos. E uma administração de 4 anos não conseguiria resolver um problema desses. Então nós temos que colocar essas soluções no plano diretor para garantir que elas sejam realmente executadas. Muito obrigado. Ok. Bem, obrigado, Sérgio. Antes da gente começar o debate, as perguntas, eu pediria ao pessoal lá, a Rose e a equipe, que pudesse já recolher os questionários, se as pessoas já preencheram os questionários, e também as perguntas, se alguém já preencheu a pergunta. Como nós temos poucas pessoas, nós vamos permitir que as perguntas sejam feitas oralmente, mas que as pessoas fossem um pouco mais ágeis nas perguntas, senão o nosso tempo não vai ser muito suficiente. Agora, as perguntas por escrito seria interessante, porque isso tudo consta do processo, viu, gente? Então, as perguntas por escrito todas constam do processo. E nesse meio tempo também, o Patrício está com a listagem, porque nós precisamos aqui para essa eleição 12 delegados dessa região. Nós precisamos de 12 delegados. Então, aquelas pessoas moradores dessa região, que foi mostrado ali nos cards, mostrou, que queiram fazer parte desse grupo de delegados ou delegadas, podem, o Patrício vai passando e vai preenchendo o nome dessas pessoas. Esse trabalho, e dizer que, como você disse nas suas palavras, a gente lamenta uma participação maior do público, da população em relação àquilo que é de interesse da própria população. E se tratando dessa região que está sendo discutida nessa noite,
Vamos para o Jardim Caiçara. O Jardim Caiçara, semana passada, eu tive contato com o prefeito. Nós temos algumas reivindicações do Jardim Caiçara. Foi falado aí, nós temos a Rua dos Canários, temos dos Curiosos, temos do Iurus, e falou que isso aí não consta como parte urbana da cidade, pelo Luiz Carlos. Diz que não tem rua, você falou. Nós sabemos que a dificuldade do Jardim Caiçara é com relação ao alargamento das ruas que vai entrar nas propriedades rurais. Sabemos que tem um problema seríssimo lá com relação à saída do Jardim Caiçara para o perímetro urbano da cidade. Não temos um retorno. Temos que fazer a rotatória, como também temos com relação a frente à Bavé, que a gente virá hoje e fomos cobrados por isso. E eu entendo que o Jardim Caiçara, só estou citando o Jardim Caiçara, é um local que tem que ser estudado sim. Como você falou, era um lugar que determinado por chacras, né, que hoje você vê inúmeros munícipes lá que necessitam de um carinho especial da população, da administração. Principalmente durante as chuvas não se entra lá, não se locomove lá, em virtude das dificuldades. Esse é um caso. O caso do São Francisco, você citou que vai ser construído um conjunto, que eu entendo que naquele local, Santa Cecília e São Francisco, existem muitas irregularidades com propriedade, pessoas que moram em lugares inadequados, que vai estar ajeitando a situação desse pessoal e, consequentemente, abrindo uma área. Com relação ao Marília, do Mini Pronto-Socorro, foi questionado também com a prefeitura que a Santa Casa realmente está sobrecarregada e há necessidade de se expandir em todos os setores, a abertura do Mini Pronto-Socorro, não só ali na Marília, como também nos Bairros 2, que foi questionado, e outros locais, e no América. Com relação ao campo de futebol do Barreiros, nós já vimos muitas vezes essas propostas de ser ali bem lembrado da comitiva, como o Jockey Club também pode ser uma proposta, como também o Tarcísio está aqui, o Jockey Club também já foi questionado de ser ali o centro varziano, vários campos de futebol e ser realizado ali os jogos do varziano. Já foi feita uma proposta nesse sentido, da gente poder estar aproveitando toda aquela área. Mas o que a população quer mesmo é moradia, né? E quer benfeitorias, então falar em campo de futebol hoje é uma coisa polêmica. Então eu espero que nós possamos trabalhar juntos, sim, Brito, com relação a esse trabalho que é inédito que a prefeitura vem fazendo, ouvindo realmente todos os setores, todos os segmentos, e possamos estar melhorando realmente as condições de vida da cidade. Com todo respeito, vou aproveitar a oportunidade, nós votamos na Câmara ontem um projeto para dar condições, porque nós sabemos que a prefeitura, existe vários setores da cidade, terrenos, que não se pode fazer nada porque não é da prefeitura, são particulares, vários vácuos, como se foi citado aí. Mas ontem nós votamos um projeto em que as pessoas que têm muitos terrenos, nós sabemos quem, e tem dívida com a prefeitura, pode fazer essa permuta com relação à dívida. Isso vai ajudar muito a prefeitura no sentido de fazer loteamentos ou resolver o problema do Jardim de Alá, que é que me entristece muito, porque ele tem uma rua que dá acesso à cidade, não é asfaltada, não sei porquê. Em outra gestão nós votamos um projeto do Jardim de Alá de se fazer a escola, mas realmente não foi possível, de acordo com os trâmites. Então, a gente tem em mente a rotatória ali na Las Vegas, que a gente sabe que há necessidade de fazer urgentemente, porque tem muitos acidentes, tem ocorrido coisa desagradável. Então, a Câmara, como você falou, eu vou revelar aqui, é o plano diretor que a prefeitura precisa. Eu, particularmente falando, sei todos esses problemas e faço os meus requerimentos, minhas indicações que você recebe, a sua secretaria, todas recebem, em virtude dos aclamos da população. E eu gostaria realmente que a gente sintonizasse, trabalhasse junto, porque se cobra muito dessa administração, mas tem que dar um tempo ao tempo, porque a intenção do Dr. Manuel, juntamente com toda a secretaria, é a gente fazer uma boa administração e fazer a cidade realmente uma cidade de todos. Então eu só estou dando essas pequenas ressalvas, eu fiz questão de estar aqui presente e dizer que eu quero
fazer uma barreira de caída. Obrigado. A Câmara vai discutir e também é obrigada a fazer audiências públicas. Então ela vai também promover audiências públicas para a discussão daquilo que a gente vai enviar, que é o projeto de lei. Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí? Diz que o Caiçara não tem ruas, quer dizer, eu sei que hoje, urbanisticamente, por lei, uma rua tem pelo menos 10 metros de largura. E diz que eu quis dizer que ele não tem ruas. Por quê? Porque lá todas têm 6. E poucas, que daí você falou, os acessos são pequenos. Então, na hora que a gente fala, precisamos fazer ruas, literalmente fazer um espaço circulável. Porque se tem uma rua de 6 metros, a pessoa vai tirar de repente um caminhão de dentro do terreno e ele entra no vizinho na frente. Ok? Seu Nilson Barroso. Pode ser sentado? Pode ficar de pé também. Fica à vontade. Não, é o seguinte, quero dizer que participar do plano com você, Brito, é muito prazer, principalmente tendo você como presidente. Fico satisfeito pelo convite. E tem também alguma sugestão, chegou o ofício, deu muito pouco espaço para sugerir. Então a primeira sugestão que eu fiz, e fiz por escrito, depois eu passo para você, é o problema de lixo e entulho que são julgados em vários pontos da cidade, que eu sei que é uma preocupação da prefeitura. Então, vivendo e convivendo com isso, as firmas que têm essas caçambas, elas seriam, por um contrato, ou por qualquer sistema, ou por sistema de concessão, fornecer pelo menos 10% das caçambas para a prefeitura. E a prefeitura então indicaria os locais onde seriam colocadas essas caçambas, que são locais onde são julgados restos, entulhos, lixo mesmo, por falta de captação de lixo. São vários lugares, inclusive Distrito 2, ali entrando na saída velha de Guaíra, jogam-se lixo e cachorro em grande quantidade. Na entrada dela, toda aquela população do Barreto do Cristiano Carvalho poderia usar dessa caçamba. E a firma que fornece a caçamba, diante desse contrato, ela seria obrigada a descarregar e devolver de novo a caçamba sempre que ela tivesse carregada. Isso iria ajudar a prefeitura em muito, sem custo. O custo poderia ser uma concessão de uma pequena isenção do imposto para essa firma, para contribuir com ela, quer dizer, se ela paga 10%, ela daria 10% de desconto nos impostos. Essa seria uma sugestão. A outra sugestão que eu acho primordial para Barretos, importantíssima para Barretos, captação de água para o Rio Pardo, do Rio Pardo. Eu não entendo porque até hoje tentam captar água de corpos, pequenos rios. Agora tentaram do Rio das Pedras. Foi indeferido pelo meio ambiente porque a quantidade de água é pouca. Então, e dão muita publicidade à falta de água em Barretos, sempre pedindo para economizar água. Como é que uma indústria de grande porte, com 1000 pessoas, 1000 trabalhadores, pode pensar em sediar em Barretos? Não tem a mínima condição. Se não tem água, não tem o que é mais importante na cidade. E a captação feita aqui no Rio Pardo, pelo que eu já tive informação por engenheiros, por estudo, é altamente viável. O problema de Barretos fica solucionado, não é para 10 anos, não é para 20 anos, é para 200, 300, 500 anos. O problema de água está solucionado para Barretos. Aqui eu pus que o doutor Luiz Carlos Fábio falou que a prefeitura não pode, não deve entrar em terreno que é dos outros, porque tal, então precisava uma série de coisas. Só, doutor, estão construindo meus terrenos sem falar nada. Então, que fosse respeitada a propriedade privada. E mais uma coisinha, é o seguinte: levar, seja o nosso mensageiro dessa reunião,
aos diretores, ao pessoal da prefeitura, aos secretários, não precisa criar problema. O prefeito já está cheio de problema. Todo prefeito que entra está cheio de problema. Se ele tem algum probleminha com algum cidadão, não queira usar a prefeitura para esse fim. Usa a prefeitura para ajudar o prefeito a administrar. Isso ele presta um serviço relevante. Caso contrário, ele só vem prejudicar o prefeito. O prefeito, eu sei, o doutor Emanuel, tem um grande respeito por ele, uma grande admiração, e ele merece uma turma bacana. Eu sei que lá tem uma turma bacana como você, e tem vários, mas que todos tente resolver o problema, porque já tem muito problema para resolver. Então eu creio que por mim é essa sugestão, que foi assim num momento rápido, pouco espaço para pensar, mas me coloco sempre à disposição para, no que for necessário, participar, oferecer alguma coisa que eu sei. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Bom, você falou primeiro na questão do lixo, né? Lixo em terrenos baldios é uma grande discussão hoje na cidade, né? Obrigado. É uma grande discussão hoje na cidade. Por quê? Porque nós temos muitos terrenos baldios. A cidade se espalhou demais, né? Criaram-se vários loteamentos. Esses loteamentos comerciais são todos antigos, de 10, 20, 30, 40 anos. São o loteamento, o Jardim de Alaqui tem 40 anos, 68 anos, 68. Então, a cidade, ela ocupou, por uma população X, ela estava ocupando um espaço 3x. Sabe, é como uma pessoa que usa uma camiseta em vez de CM, igual a minha, ele usa SGG, né? Está sobrando pano. É o que acontece com a cidade, nós estamos sobrando terreno. Então nós temos essa questão, por isso tem que ter muito cuidado com a questão dos loteamentos. E nós temos muito cuidado com as diretrizes para os novos loteamentos. A sugestão que o senhor fez... É verdade. Não, exatamente isso. Por que nas vias públicas estão jogando? Ninguém joga lixo lá na rua 20 nem nada. Joga onde nós colocamos avenidas largas para ligar o centro da cidade, ou um centro mais adensado, com outro. E entre um e outro tem terrenos vazios. E é ali que vai se colocando, né? Acontecer de tudo ali. Então esse é um problema. O senhor colocou a questão das caçambas. Já teve umas 3 reuniões com os caçambeiros. Está sendo feito um trabalho junto com eles. Eu acho que essa sugestão de parceria é muito boa. Vou levar para eles essa sugestão. Mas está sendo feita também uma parceria. Parece que vai ser até criada uma empresa gerenciada por eles para a questão da reciclagem de entulhos. Entende? Reciclagem de entulhos, que não vai ter custo nenhum para a prefeitura e que vai resolver essa questão muito grave de entulhos, realmente de construção. Ele colocou mais outras questões. A questão da água do Rio Pardo. Essa é uma captação. Realmente o DAEI aprovou apenas, acho que 393 metros cúbicos de captação no Rio das Pedras, ao invés dos 700 pedidos. É verdade, não é isso? É mais ou menos por aí. Porque não vai poder mais do que isso aí. Mas o estudo do professor Luiz de Bernardo, que nós contratamos para fazer o plano diretor da água, ele prevê sim a captação lá no Rio Pardo. Só que o Rio Pardo, ele tem um problema sério. Ele tem água, é água servida, é água de esgoto. O Rio Pardo, infelizmente, ele serve a quantos municípios ao longo do seu trajeto até chegar onde a gente faria a captação? Infelizmente, quantos municípios estão jogando água, esgoto tratado no Rio Pardo? Então é um problema, esse é um problema. Mas há uma previsão sim de captação no Rio Pardo. O professor Luiz Bernardo já colocou essa questão. Ele falou mais um tema também, hein? Ah, sim, a invasão, construindo a sua propriedade, mas é a prefeitura? É
a prefeitura está construindo, é aquele local de reciclagem de lixo lá que está sendo feito ali naquele trecho? Vamos até ver isso aqui, porque nós temos um cuidado, porque essa administração está tendo um cuidado muito grande de consertar o que estava errado e de não fazer mais coisa errada, mas nós vamos verificar juntos se há realmente essa questão. Vamos ver o que está acontecendo. Ok? Professor, por favor. Outras administrações também não ligaram muito para lá. Inclusive, quando foi feita a avenida Loja Maçônica do Campeonato Paulista, foi fechada a saída do Caiçara. Tem as duas ruas principais, de entrada ou saída nossa lá, que eu sou proprietário lá, nós temos que dar uma volta enorme para vir para a cidade. Outra coisa também, as ruas de fato são estreitas, mas estreitam mais porque os patrulheiros que vão lá, de vez em quando, tampavam os buraquinhos lá, os grandes eles deixam. Fazem um serviço muito mal feito, a primeira chuva já volta tudo normal, a buraqueira. O mato das ruas toma conta das ruas, apesar de estreitas, estreitam mais ainda. Eles nunca procuram alargar as ruas, de maneira que precisava maior atenção pela administração para que o povo não sofresse tanto lá. E nós estamos fazendo reivindicações para o bairro lá e esperamos que essa atual administração nos socorra, porque realmente a situação lá é difícil, principalmente a abertura das ruas. Inclusive, parece que já foi até autorizado, mas faz tempo que não é feito. A abertura na Avenida Campeonato Paulista. Obrigado, professor Anson. Os loteamentos, eles têm regras, né, quando ele é aprovado na prefeitura, né, tem uma diretriz e tem que ser seguida essa diretriz. Por exemplo, o caso do Jardim de Alá, é um loteamento aprovado. A prefeitura não pode entrar aqui e fazer as ruas que precisam ser feitas, não dá para fazer, não pode fazer. No caso do Caiçara, eu gostaria de passar a palavra à arquiteta Eliane, que teria uma condição melhor aqui para explicar o que acontece realmente com o Caiçara, que já é um loteamento antigo, né, Eliane? O loteamento Caiçara é originalmente as chácaras, uma largura de rua de 6 metros, com posteamento. O alargamento das vias públicas vai requerer uma anuência prévia de todos os proprietários, que eles vão ter que doar essas faixas e nós vamos ter que promover a infra dessas ruas ainda, né? Então, esse procedimento da anuência dos proprietários de lá é uma providência que nós estamos apontando como uma das metas para integrar realmente as vias dentro do sistema viário e poder estar concluindo isso, porque nós vamos precisar receber a doação das faixas para o alargamento das vias. Não, isso realmente já o Web houve boato que ele queria fazer isso, mas ele falava em não pagar as benfeitorias, não fazer as benfeitorias, por exemplo, muro. Né? Por exemplo, minha chácara tem 100 metros de muro, eu não posso doar 100 metros de muro, eu posso doar uma faixa de terra, com certeza. Né? E outros também, né? Fariam isso. O senhor José, que é morador lá, tenho certeza que ele também não vai fazer questão, mas o negócio precisa ser efetivo, realmente ser realizado, não só ficar na conversa. Eu acho que o primeiro passo, então, é esse mesmo, pegar as anuências de todos os proprietários, as doações, porque o custo de desapropriação quase que inviabiliza mesmo. Mas que a prefeitura pague as benfeitorias, né? Mas eu vou colocar exatamente isso, a questão. O plano diretor, ele vai colocar o que deve ser feito, mas também deve prever de onde virão os recursos. Então, essa questão do Jardim Caiçara, por exemplo, se a prefeitura for receber doação, um trecho de terra ali para abrir a abertura da rua, alargamento da via, mas se tiver que preparar, por exemplo, pagar
ou fazer, ou construir 100 metros de muro, ou seja, lá o que for, ou pagar por essas benfeitorias, o poder público não vai ter dinheiro para isso. Mas os instrumentos colocados pelo Estatuto da Cidade, que o arquiteto Liscar estava explicando, é exatamente isso. Você cria uma ZEIS, é uma Zona Especial de Interesse Social. Em outras regiões da cidade, você vai tirar dos proprietários de alguma forma, como ele deu um exemplo. Se você tem uma ocupação X, mas quer ocupar X mais 20%, você vai pagar por esses 20%. Esses 20%, esse dinheiro, vai para um fundo de desenvolvimento urbano que vai financiar questões como essa. Então você tem que, no plano diretor, não só apontar os problemas e as soluções, mas dizer também de onde virão os recursos. Porque senão, professor, vai acontecer exatamente isso. Eu acredito que o prefeito anterior tinha toda a intenção de resolver o problema, mas ele chega e esbarra, falando, eu tenho outras prioridades, que eu vou atender outras prioridades. E foi o que aconteceu. Teoricamente houve intenção, mas não foi. Mas eu acredito até que realmente tenha sim tido essa intenção, mas esbarra em algumas dificuldades. O Estatuto da Cidade, ele deu alguns instrumentos para que os municípios tenham condições legais de buscar recursos também. Então hoje, por exemplo, nós temos em determinado local não pode ocupar mais de 70%, mas ocupa-se 100%. O cara constrói lá 100% do terreno. E praticamente hoje você embarga uma obra que está irregular e fica por isso mesmo, porque não tem mais, a lei não dá mais condições nenhuma. Aí ele vai e regulariza. Ou você regulariza, pagando as mesmas taxas, ou você manda derrubar. E qual prefeito vai mandar derrubar edificação irregular? Ninguém vai fazer isso. Então, o que o Estatuto da Cidade prevê? Que ele pague pelos 30% a mais que ele ocupou, vamos dizer, ilegalmente ou irregularmente. Né? Então, eu quero ocupar, vai ocupar, mas vai pagar. E esse dinheiro vai para um fundo, que é um fundo específico para o desenvolvimento urbano. Mas se a prefeitura cobra IPTU de nós lá, ele está recebendo imposto. Mas o IPTU não é para isso. O IPTU é para pagar outro tipo de serviço que ela presta. Mas o cara não presta serviço nenhum. Para falar, Wilson, o caminhão de lixo vai 3 vezes por semana lá. Não pode andar em todas as ruas, não tem condições. As ruas não há condições de trânsito. E outras coisas mais. Aqui eu falo, as ruas já são estreitas e o mato acaba de tomar quase tudo. Então nem roçar o mato, a prefeitura manda roçar. Passa a patroa lá. Professor, veja bem o seguinte. Mas esses problemas, eles se tornam crônicos. E se não tiver uma solução legal, firme, na lei, não vai adiantar. Vai entrar a administração e sair a administração e vai ficar a mesma coisa, porque realmente não dá. Ou nós tenhamos uma solução realmente séria, de âmbito amplo, né, para você poder realmente resolver. Porque senão vai o vereador Euripides que está aqui participando, está constantemente criticando essas coisas. E a gente até responde, tal, que estamos estudando, então realmente, mas para dar uma solução não paliativa, mas definitiva. Professor, só complementar, só uma adendozinha. Nós fizemos o cálculo da quilometragem que faz